Olá, meus amigos e servidores do Serviço Público Federal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou falar com vocês aqui de uma atualização importante e, ao mesmo tempo, uma atualização ruim. Não queria estar fazendo esse tipo de atualização, mas eu vou tratar com vocês aqui da Portaria 10.723 de 19 de novembro, de dezembro, desculpem, de 2022. O que é que ela faz, meus amigos? Ela estabelece orientações e procedimentos aos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional sobre a redistribuição de cargos efetivos ocupados. O que ela trouxe aqui para os servidores? Como a grande maioria das normas divulgadas durante o governo Bolsonaro não trouxe nada de bom pro servidor, não. Inclusive, Bolsonaro, enquanto pôde atrapalhar, atrapalhou. Vejo que faltando aqui 11 dias corridos, 11 não, desculpem, 12, né? 12 dias corridos pro ano acabar, ele edita uma portaria que mexeu aqui com a vida de milhares de pessoas. O que é que nós tivemos aqui, meus amigos? Ah, vou olhar com vocês aqui os principais pontos, né? Como nós sabemos, a redistribuição ela tem que ser feita visando o interesse da administração. Mas nós sabemos que muitas vezes o interesse do funcionário ele é levado em consideração pela administração. Então o funcionário entra em contato com a instituição, ele entra em contato com outro servidor e ambos conversam com sua chefia e fazem a troca. Cargos, por exemplo, quem é do PCCTAI, né? Cargos nível E, pode trocar com nível E, nível D com nível D, nível C com nível C. Isso aqui vai estar na portaria, ó. São os requisitos, interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção da essência da atribuição dos cargos, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional e compatibilidade entre as atribuições realizadas nos cargos. Mas qual a questão? Tivemos mudanças que eu não sei nem qual palavra usar, mas vou dizer aqui, para não usar palavras mais pesadas, que prejudicaram bastante, que são justamente as partes de restrições. Que restrições essa portaria impôs? Ela impôs o seguinte, ó, o cargo ocupado somente poderá ser redistribuído se o servidor que o ocupa preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Ou seja, cumulativamente. São 3 requisitos. Se você preencher 2, não preencher o outro, não consegue fazer redistribuição. Você está restrito para a redistribuição. Qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro requisito, né? Não esteja respondendo sindicância ou processo administrativo disciplinar, nem cumprindo qualquer tipo de penalidade. Não esteja em gozo de licença ou afastamento e não houver sido retribuído nos últimos 5 anos. Na minha opinião, o que vai deixar o pessoal mais irritado, para não usar outras palavras, é justamente esse fato aqui de ter sido redistribuído nos últimos 5 anos. Por quê? Muitas vezes nós somos aprovados em concursos longe da nossa família, longe dos nossos entes queridos, pessoas que nós estamos acostumados a conviver, né? Então, muitas vezes, dependendo do local que você tá, claro, depois de, sei lá, 2, 3 anos, você muitas vezes não consegue vir pro canto que você mora. Mas muitas vezes você tá lá a 1.000 quilômetros da sua casa, mas você consegue trocar aqui para um local que você tá a 200 quilômetros. Então dá, por exemplo, antes você tava indo lá o quê? Uma vez por mês, agora você consegue voltar todo final de semana. Dependendo do local, você consegue voltar todo dia, dependendo do seu cargo. Mas vamos dizer aqui, você vai estar com mais frequência próximo da sua família. E, posteriormente, o que muitas pessoas faziam? Vinha para um canto, depois de conversas, depois de sondagens, qualquer tempo depois, ia lá e vinha para a cidade dele finalmente.
Então ele conseguiu ir de 1.000, no exemplo, né, de 1.000 quilômetros de casa, depois para 200 e depois veio na casa dele. Então, se isso acontecer agora sem limitação de tempo, nesse exemplo que eu dei para vocês, o cara, se não conseguisse vir para o local que ele quer vir definitivamente, o seu local de origem, antes de assumir no concurso, ele demoraria agora, no mínimo, 10 anos. No mínimo, 10 anos. Se ele vir para um canto mais perto antes de voltar para casa, para conseguir ser redistribuído para aquele canto final que ele quer. Então vejam o absurdo que isso também é, né? E além disso, ó, ainda temos aqui vedações, ó. Aqui outros absurdos. Fica vedada a redistribuição de cargo efetivo ocupado por servidor em estágio probatório. Então agora você vai assumir o seu cargo. Obrigatoriamente você vai passar lá 3 anos sem conseguir sair do local que você assumiu. Aí vamos dizer que você está em estágio probatório. Você entrou agora. Não é isso? Então você só vai conseguir se deslocar para qualquer outra cidade daqui a quanto tempo? 3 anos. Então, se você conseguir uma redistribuição intermediária para depois ir para o seu local de origem, são mais 5 anos. Então, você demoraria aqui no mínimo, né, essa questão aqui de transferência, redistribuição, desculpa. Quando eu vou falar transferência, eu vou estar me referindo à redistribuição, transferência de local de trabalho. Para chegar aqui no seu local definitivo, 8 anos. Qual a lógica de fazer isso com o funcionalismo? Eu entendo, acho que todo mundo entende, a grande maioria entende, que o interesse da administração ele tem que ser levado em consideração em todos os aspectos. Mas se eu sou formado aqui em pedagogia e eu troco com um cara que é formado em pedagogia ou é um técnico em assuntos educacionais, ele vai ter a mesma atribuição, as mesmas atribuições ou atribuições semelhantes que eu tenho no meu local de origem. Assim como no local de origem dele, o local que eu iria, serão as mesmas atribuições ou pelo menos atribuições, execução de trabalho parecidas. Isso aqui está na lei, claro, tem que ser cargo de atribuições semelhantes. Então, não importa quem está executando o serviço, o importante é a unidade não ficar descoberta. Então, se você está trocando com outra pessoa, está combinando, né, falando com as chefias, e eles fazem a redistribuição, qual é o mal? Para que alguém vai colocar esse período mínimo aqui para quem está em estágio probatório de 3 anos e para quem não está em estágio probatório 5 anos? Se não for por pura ruindade, por querer prejudicar ainda mais o funcionalismo. É complicado, porque nós sabemos o quanto que é importante estar próximo da família pro nosso aspecto emocional, e o cara com o aspecto emocional em dia, ele rende muito mais no trabalho. Aí você pega um funcionário de manhã, não sei quanto tempo sem aumentos, aí o cara ainda fala um negócio desse, é pra querer destruir o psicológico das pessoas. Então também, ó, essa, na minha opinião, é a pior restrição, mas também fica restrita, ó, vedada a redistribuição para quando houver autorização ou concurso público em andamento. Ou seja, se tiver autorização para um concurso, você também não pode ser redistribuído. Você nem ter vigência, não. É autorização, ele pode estar autorizado, ele pode estar em andamento ou vigente. Quando houver um cargo, quando houver autorização de concurso, concurso em andamento ou vigente para o preenchimento dos respectivos cargos, independentemente de classe, padrão ou nível de especialização, você fica proibido aqui. E também aqui com pena disciplinar ou para entender a interesse exclusivo do servidor. Então pronto. Se tinha alguma dúvida que isso aqui era para lascar, sabe, vendo que as palavras, né, vão ficando piores. Tá bem explícito aqui. É porque o servidor quer ficar próximo da família. É porque o servidor ele quer ficar próximo do local que ele faz mestrado e ele teve que assumir esse concurso aqui. Olha, vedado. Vedado. Se ficar explícito que por exemplo, você conversou com o cara para fazer a troca da distribuição, pronto, já tá vedado.
Tem cabimento a correr dessa? Não tem, meus amigos. Não tem, não tem, não tem. E também outra vedação. Fica vedada a redistribuição de pessoal do quadro em extinção da União nos termos do artigo 17, parágrafo 3º da Lei 13.681, de 18 de junho de 2018. Meus amigos, aqui, sinceramente, vamos lutar aqui para a revogação dessa, dessa portaria aqui do inominável. Não vou nem falar o nome dele mais. Algumas instituições, alguns sindicatos já estão se movimentando. Inclusive, eu sugiro a todos pedir essa revogação aqui nas mídias sociais do Ministério da Gestão, certo? A Esté é a nova ministra. Eu procurei, ela não tem Instagram, só tem o Instagram mesmo lá do Ministério da Gestão. Mas vamos lá fazer pressão para reverter isso daí, porque do jeito que tá aqui complicou a vida de milhares de pessoas, meus amigos, infelizmente. Se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva aí e dá uma olhadinha nos demais vídeos do canal.